Saudações, minha gente! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É com muita alegria que a gente está aqui para mais uma edição do Ecoprosa, que é um projeto de formação e pesquisa que foi contemplado na Lei Aldir Blanc e só foi viável através dessa Lei de Emergência Cultural, que é a Lei Aldir Blanc, junto com a Fundação José Augusto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Falar que para a gente é uma alegria muito grande estar aqui com os nossos parceiros de hoje, conversando um pouco, que é o Thiago e a Fernanda do Quintal. Então, minha turma, sejam muito bem-vindos. Gratidão pela disponibilidade de tempo de vocês, por a gente estar juntos mais nessa, né? Mais uma vez juntos aqui, podendo conversar um pouco sobre o que vocês vêm desenvolvendo e sobre um pouco da história da Ecopras também, da história que a gente tem em comum. Sejam bem-vindos. Ai, obrigada, Gera. Obrigado, Geraldo. Sempre bom estar aqui fortalecendo essa parceria. É massa, mais uma vez de muitas, né? E vida longa, que daqui para frente tem muitos outros projetos vindo aí da Ecopraça, para a gente poder contribuir ainda mais. Que assim seja, meu irmão. Bom demais. Gente, então, eu queria que vocês começassem se apresentando, na verdade, falando um pouco de vocês, assim, para a gente, para a galera que não conhece, falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem e de vocês, pessoalmente. Eu sou o Thiago Frison, eu sou do Rio Grande do Sul, sou formado em Arquitetura e Urbanismo. Há pouco tempo a gente fez uma pós-graduação no IESP, né, de Design e Arquitetura de Espaços Efêmeros, o que contribui ainda mais, né, para esse trabalho que a gente desenvolve em parceria com a Ecopraça e já desenvolveu também em outros coletivos em parceria. Isso enriquece muito essa caminhada. Hoje a gente trabalha com projetos paisagísticos, cenografia, ativações de espaços por meio do urbanismo tático. E o Quintal Urbano é isso. Isso é uma parceria que a gente vai fazendo com demais coletivos, como a Ecopraça, né? Há alguns anos já. E trabalhando aí em prol do espaço público, para que todo mundo possa aproveitar melhor o espaço, com estratégias e enfim. Só aproveitando, já se apresentou, né? Vou me apresentar também. Sou a Fernanda Rabelo, também sou arquiteta e urbanista, né? Sou daqui de Natal, Potiguar. E como o Thiago falou, a gente fez essa pós, né, no IESP, em Design e Arquitetura de Espaços Efêmeros, que a gente pôde trabalhar um pouco mais a questão do urbanismo tático. E a gente tinha um projeto aqui em Natal, que era o Quintal Urbano, que foi resultado aí do meu TCC, só que aí acabou se expandindo e virou um projeto de extensão da faculdade, e a gente tentou continuar ele, só que aí veio a pandemia, enfim, mudou um pouco a nossa logística aí de como ativar os espaços públicos nesse momento, né, tão conturbado, mas a gente tem muita vontade de retomar esse braço, né, social de ativação do espaço público através do Quintal, que é o nosso ateliê, que o Thiago também já adiantou aí, que é o nosso ateliê que a gente trabalha com projetos de arquitetura paisagística, tanto de microescala, né, projetos para residências, para comércios, enfim, instituições, como também a gente mantém ainda o trabalho diretamente com o espaço urbano, né, trabalhando, pensando a cidade como um todo, tanto os espaços públicos como canteiros, ruas, enfim, parques. A gente também ainda continua desenvolvendo projetos desse tipo. A gente está ainda na perspectiva de ver como vai ser nesse pós-pandemia, né? O que é que a gente vai poder fazer ainda mais agora também com parceria com a Ecopraça. A gente teve aquele momento em 2020 que foi tão bacana, né? E a gente quer muito retomar para aquele momento logo tá aglomerado. Tá todo mundo junto na praça, é melhor. Isso, exatamente. Não, só reafirmando, né, que foi fantástico, de fato, assim, o trabalho que a gente fez junto em 2020, né, que a gente fez o Ecolab, um laboratório de criatividade, inovação cidadã também, e o resultado desse trabalho foi todo o mobiliário, né, que a gente usou na edição 2020 do Ecopraça, a edição Conecta, que foi super elogiado por todo lugar que a gente passou, né, todo mundo tirou muita foto, e assim, foi uma coisa bem marcante do projeto no ano passado. E para quem não sabe, assim, a gente é parceiro há bastante tempo, né, Fernanda? Assim, já acho que desde o início da coisa da Ecopraça, acho que quando a Fernanda estava finalizando a coisa da universidade, né, junto com a galera do Cagipa lá.
A galera fez uma intervenção muito bacana lá na Praça dos Eucaliptos, que foi o primeiro espaço assim que quando começou de fato assim o Ecopraça. Então foi muito a nossa parceria assim tem bastante tempo já. E eu sou muito feliz por isso assim, agradeço demais assim a vocês. Muito bacana, assim, na minha experiência, na minha perspectiva, de ter visto a Ecopraça nascendo lá na Praça dos Eucaliptos, bem pequenininha, só com os moradores mesmo, acho que não tinha nem, sei lá, 30 pessoas no máximo, ia chegando, né, no auge, assim, sei lá, 3.000, 5.000 pessoas. Então, foi muito bacana ter visto toda essa evolução do projeto, que inclusive foi inspiração para a gente ter feito o quintal urbano, né, tipo, foi muito dessa vivência que a gente teve, então a gente que agradece também. Certeza, e foi ótimo também chegar aqui e ter sido apresentado ao projeto Ecopraça, né? Eu já cheguei com o projeto andando, mas ao mesmo tempo identifiquei logo de cara. E como o Fernando falou, isso foi crucial assim para que o quintal urbano nascesse e tivesse essa trajetória até agora. A proposta do Ecoprosa é exatamente isso, a gente conversar com outros grupos, com projetos ou com outras pessoas que tenham esse mesmo um pouco dessa pegada que o Ecopraça tem, que é de repensar a cidade, né? Repensar a nossa posição enquanto cidadão também, de como a gente pode ressignificar esses espaços urbanos mesmo, esses vazios, né? Que a cidade é cheia de vazios urbanos. E eu queria que vocês falassem especificamente assim da coisa do quintal, como que surgiu, Fernando, você falou um pouco assim, mas eu queria que você contasse aquela experiência que eu não vi presencialmente assim, mas eu lembro que teve uma reverberação muito massa na internet, né? Vocês fizeram um evento, né? Fizeram várias coisas assim. Eu queria que você falasse um pouco da história do quintal mesmo assim. Ah, massa, eu conto sim. Vamos lá, contar desde o comecinho, como nasceu a proposta. Então, o quintal ele surgiu a princípio como a ideia do meu projeto final, né, de graduação. Eu estava terminando a faculdade lá no finalzinho de 2016 para 2017. E aí, como eu já tinha, né, tido essa experiência a gente já tinha também parceria com outros coletivos em outras cidades, trabalhando da faculdade, eu tive muito interesse em continuar com essa experiência. E aí a gente pegou uma praça que tem aqui em frente à nossa casa, né? Que enfim, é uma praça já faz parte assim da minha história desde a infância. Eu tenho muitas memórias afetivas com esse lugar, então achei que ia ser incrível trabalhar com essa comunidade, né? Que eu vivo com esse espaço. Então surgiu daí esse projeto. A princípio, era só a gente, eu, o Thiago, tinha alguns amigos da faculdade que queriam contribuir, e aí a gente começou pensando em como poderia ativar esse espaço. A gente primeiro fez pesquisas com a comunidade, para justamente entender o que essa comunidade entendia do espaço, tinha os desejos, necessidades, então foi conversando de porta em porta com cada morador. Alguns a gente tinha dificuldade, né, de entrar, que a gente sabe que algumas pessoas às vezes têm receio, né, de abrir a porta assim, para um estranho. E engraçado, né? Todo mundo aqui é da vizinhança, mas antes do projeto eu conhecia muito poucos vizinhos. E aí depois, com esse momento, né, das entrevistas, de ter tentado essa comunicação, nossa, eu comecei a ter muito mais gente na minha comunidade. Foi incrível isso. Uma das coisas positivas do projeto foi esse contato, né, essa troca. E aí, beleza, a gente juntou essas informações, né, reuniu esses questionários, essas entrevistas, e aí daí a gente começou a traçar quais eram as principais ações que a gente poderia fazer. Então, a gente pensou num workshop de prototipagem urbana, que inclusive, se não me engano, acho que você participou também. Qual já era desse workshop? Não estou lembrada agora, mas foi um momento justamente da gente criar estratégias para a praça. Por exemplo, juntou a galera da faculdade, que nunca tinha tido essa experiência prática, né, de, tipo assim, estar trabalhando, pensando e executando projetos, protótipos para um espaço urbano. Ficava muito no campo das ideias, né, muito no campo acadêmico, e esse workshop teve essa possibilidade de trazer essa galera para pensar e fazer. Então, a gente teve esse momento, teve a comunidade que a gente fez, né, panfletos e flyers para informar eles que estava tendo esse evento. E aí foram 2 finais de semana, foi um final de semana para pensar e outro para executar, né, as ações. E aí foi muito massa, esse foi um dos eventos que a gente teve. A gente também fez mais simples,
um objeto de decoração e a gente montou uma festa dentro numa parte da praça, porque a praça é gigante, é a praça da pista de bicicross. Para quem, né, é daqui de Natal, está assistindo a gente, vai saber, é pertinho do Praia Shopping. E aí a praça é gigante, então a gente teve também que fazer um zoneamento aí de onde é que a gente ia fazer as ações, porque não dava para abraçar tudo de uma vez só. E, assim, lembrando também que as nossas ativações, elas não tinham um financiamento, né? Então, tipo assim, tudo era feito por doação, a gente ia atrás, né, de conversar com os moradores, que eles poderiam contribuir, ou então a gente tentava alguma parceria com a universidade, enfim, tudo foi nessa escala A troca. da troca, da improvisação, das doações. E, enfim, teve outras ações também, teve uma ação de limpeza da praça, a gente criou um grupo no WhatsApp para justamente fortalecer essa comunicação entre os vizinhos, que antes, né, a gente não tinha isso, a gente não tinha essa articulação. E a gente teve muito apoio do pessoal do Bicicross, que começou a chegar junto. Inclusive, essa semana agora a gente descobriu que o Dudu, que é um dos líderes, né, do Bicicross, ele conseguiu um apoio com um dos vereadores, não me recordo agora o nome de qual, mas para justamente fazer um projeto de revitalização ali da parte da pista do bicicross. Isso é muito bacana, né? Porque a gente fica vendo que aquele grupinho, né, do começo está conseguindo agora trazer outras reverberações para a praça. Está sendo muito massa. Aí teve o São João, teve o workshop, a gente fez uma instalação artística também na pista do bicicross, que ficou muito bonita. A gente tem umas imagens muito legais. Inclusive, tem um documentário que a gente produziu, que são, acho que só 18 minutinhos, que mostra todo esse processo, né? Desde o comecinho até o final, que a gente fez também um cinema lá para exibir esse material. E foi muito bacana, porque apesar das nossas ações terem sido efêmeras, né? Que é uma coisa até que a gente discute muito também na parceria com a Ecopraça, né? Apesar de ter sido algo efêmero, a gente vê que os resultados eles estão se repercutindo até hoje, né? Você pode passar lá pela praça e não ver nenhuma das nossas ações, mas assistindo o documentário você vai vendo o potencial que aquele lugar tem, né? Que aquele espaço tem, e que a gente pode cada vez mais procurar ativá-lo, procurar, enfim, potencializá-lo, né? E as pessoas também que não conhecem o espaço, elas podem até estranhar, porque vão passar na praça e dizer, poxa, mas não tem nenhum projeto hoje lá, né? Algo de físico, né? Estético que possa ser visto, mas tem uma ligação muito legal que ficou, que foi justamente esse grupo de WhatsApp que permanece até hoje. E antes a praça ela era dominada, né, por ervas daninhas, por mato, e todo mundo se queixava da insegurança. Porém, com esse grupo hoje, uma pessoa liga, né, cobrando da prefeitura a limpeza do local, larga o protocolo no grupo, todo o grupo vai lá, liga também. Liga. Então, com a pressão coletiva, no outro dia eles vêm, fazem a limpeza, fazem a manutenção. Teve um episódio também que pegou fogo no Mato Seco por conta de um curto da instalação elétrica. E aí os moradores estavam apagando, e eu cheguei bem na hora, fui lá ajudar. No outro dia chegou o pessoal da Ecoserne, né? Acho que é Ecoserne. Foi para fazer o reparo, só que eles não tinham, por exemplo, tijolo, areia, brita, enfim, nada para fazer a caixa e cobrir a fiação que estava exposta, inclusive trazendo risco, né, para uma criança ou para os animais, enfim, que estão na praça. E o morador, seu Herman, foi lá, comprou, né, materiais de construção, já o tijolo, a areia, a brita, chegou ali junto com eles, colocou, e eles falaram, não, pode deixar que a gente faz a caixa. Fizeram, deixou bem bonitinho. Então, tem esse apego, né? As pessoas afetivo. Ficaram com esse lado afetivo muito forte pela praça, que é isso, do cuidado. Se alguém vai ali e joga lixo, já tinha. Foi reforçado. E hoje todo mundo meio que fica policiando a praça, né? Não deixa o pessoal jogar metralha, vai ali, questiona, né? Ah, por que você está fazendo isso? Então, ficou uma coisa muito bacana disso tudo. Justo. E também, assim, reuniu pra gente indícios do que poderia ser feito, sabe? Na praça, por exemplo, a gente teve essas ações e a gente começou a descobrir, poxa, tem muitos vizinhos aqui que gostam de trabalhar com jardinagem, gostam de trabalhar com plantas e etc. Então, a gente pode futuramente, talvez, fazer uns canteiros nesse espaço, pode começar, sabe? Tipo, ver estratégias até projetuais mais permanentes
para depois, justamente, ir aplicando nesse lugar. Então, foi muito nesse sentido, assim, do projeto. Já tem até alguns jardins afetivos, né, que aparecem do nada, a gente chega e tem uma outra plantinha na praça, aí o outro vizinho vai dar água para a plantinha que eu coloquei, isso é muito bacana. É fantástico, né, ver o poder da comunidade, assim, quando a comunidade se junta e desperta, né, para poder se empoderar mesmo desse processo, né? Eu vejo que a gente passou por isso também na coisa da Copraça, as pessoas reclamando, mas ninguém tinha a atitude de começar, né? De iniciar a coisa. E eu sempre coloco isso assim, que o Ecopraça, na verdade, foi a faísca inicial para poder começar um movimento, né? E eu lembro que até pouco tempo atrás, assim, a gente já teve a oportunidade de dividir algumas rodas de conversa também que a gente participou junto, né? E até pouco tempo atrás, assim, eu sempre ficava um pouco constrangido, porque a nossa ideia do Ecopraça, no início, era fazer um local permanente, que a gente conseguisse, de fato, fazer a revitalização e modificar aquele espaço e ter um espaço permanente. E o negócio foi migrando, né, assim, de forma orgânica para essa coisa mais efêmera da gente passar pelo lugar. E, assim, demorei um tempo para poder compreender a importância disso também, mas eu acho que é exatamente essa é a resposta, né? A partir do momento que a gente solta a faísca ali, que começa essa chama a acender nos moradores, assim, eu acho que o nosso trabalho já foi feito, assim, sabe? A gente já deu start ali para que as pessoas tenham essa consciência e tenham a atitude mesmo de ir lá e fazer a sua parte também. Acho que bem interessante isso. E eu queria aproveitar o gancho, assim, né, que não é todo mundo que tem essa linguagem, assim, uma coisa mais específica da coisa dos urbanistas, né, que é uma coisa que a gente se espelha bastante, que é a coisa do urbanismo tático, dessa coisa. Se vocês pudessem falar um pouco sobre isso também, assim, Fernanda, Thiago, para poder exemplificar essa coisa do urbanismo tático, dessa coisa, sabe? Então, o urbanismo tático, ele assim, o quintal urbano é o exemplo prático do conceito do urbanismo tático, que é justamente quando a comunidade enxerga o potencial, né, num espaço público, seja numa praça, seja num canteiro, enfim, qualquer espaço público, independente da sua escala, e decide tomar para si, né, a responsabilidade de chegar junto nesse espaço, ver qual é o seu potencial e executar, mesmo que seja com recursos assim mais simplificados, né, por exemplo, pegando doações ou fazendo alguma parceria, pode ser até com público-privado em algum sentido, mas começa realmente partindo da comunidade, a comunidade se apropriar desse lugar e começar a ativá-lo de certa forma. Então, usando o quintal como exemplo, né, a gente pegou a praça, então reuniu aqueles que estavam interessados, que a gente chama também de urbanismo bottom-up, né? Ele vem de baixo para cima. A gente começa do pequeno e vai para uma escala maior, né? Então, a gente vai pegando os recursos que a gente tem disponível, por exemplo, pallets, enfim, algum tipo de pneu, outros recursos até mesmo sustentáveis, que tem também essa característica, né? Materiais reciclados, sustentáveis, de baixo custo e de baixo impacto, que possam ser transformados num mobiliário, que possam ser transformados em algum atrativo para as pessoas poderem usufruir desse lugar. Então, o urbanismo tático ele vai por essa linha que é um pouco contrária do urbanismo tradicional, né? O urbanismo tradicional você é um pouco mais burocrático, um pouco mais engessado, porque você precisa passar por algumas etapas que o urbanismo tático, querendo ou não, simplifica. Então, ao invés de você ter aquele planejamento, que é o master plan, né, que a gente chama de ter um planejamento mais minucioso, mais delicado, com várias etapas, a gente tem um processo que ele é mais experimental. Ele é mais, né, de você ir lá e, poxa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Na verdade, eu vejo até o urbanismo tático como justamente um pré-projeto urbano, vamos dizer assim. É aquele momento de você experienciar o lugar, de você ver quais são as suas potencialidades, para depois você poder executar realmente um projeto que seja coerente com aquele lugar, com as pessoas que vão utilizar. Porque, por exemplo, a gente tem muito disso de eu, né, na graduação, eu e o Thiago, por exemplo, a gente viu como é que faz um projeto urbano, a gente sabe como planejar, como executar, mas tem muito aquilo da comunidade, sabe? De você conhecer a comunidade e entender o que é que ela precisa. Às vezes, por exemplo, eu acho que um banco é algo essencial para uma praça,
Mas aí, por exemplo, na comunidade aqui da gente, a gente viu que o banco é algo polêmico, sabe? Tem muita gente aqui na nossa vizinhança que, por exemplo, eu não quero banco numa praça. Eles retiraram, né, os bancos da praça. Inclusive a gente soube de casos de pessoas que quebraram os bancos porque justamente não queriam que tivesse. Então, assim, a gente precisa justamente ver essas particularidades para fazer um projeto que seja coerente e que as pessoas abracem, né? Porque senão não vai fazer sentido. Não adianta eu ter uma praça bonita, super equipada, se as pessoas não estão querendo aquilo. Por exemplo, por que eu vou colocar um parquinho infantil se a maior parte da minha comunidade é idosa? Não seria melhor colocar uma academia para terceira idade, por exemplo? Então, o Quintal Urbano, ele começou nesse processo de investigar, né, conhecer a comunidade, para depois propor ações que fossem condizentes a essa comunidade. E aí agora, nessa próxima etapa, né, nesse pós-pandemia que a gente está imaginando aí para frente, é justamente isso, chamar parceiros, né, a Ecopraça, talvez até parceiros público-privados. Aqui, por exemplo, em Ponta Negra, a gente tem vários comércios. Então, talvez chegar junto com esses agentes, né, com esses atores, para a gente fortalecer essa parceria e talvez agora partir para um projeto, sair da escala do urbanismo tático e talvez entrar agora na escala do urbanismo propriamente dito, né? Fazer um master plan, fazer um projeto da praça. Então, assim, o urbanismo tático, ele surge como essa ferramenta, né, que a sociedade ela pode tomar para si, para justamente reivindicar o lugar, reivindicar o espaço e não ficar tão dependente do poder público para isso, né? Esperar que a prefeitura, enfim, possa fazer alguma ação para aquele espaço. É uma forma de reivindicá-lo, né? Dizer, esse espaço aqui existe, a gente quer que ele seja dessa forma. Não é o ideal, né? A gente sabe que um pallet, por exemplo, em 6 meses exposto a sol e chuva, ele vai ter um tempo efêmero, né? Vai ter um tempo aí que vai ser bem curto, mas aí eu mostro para o meu poder público que, eu preciso de um mobiliário interessante para cá, veja como funciona, veja como as pessoas estão usando. Então, é uma forma justamente de demonstrar, né, esse valor. E é legal também porque foi um despertar, né? Puxando para o lado acadêmico, muitas pessoas que participaram também dessas ações foram pessoas que estavam ligadas à arquitetura e urbanismo, né, da faculdade. E aí, justamente, nessa pesquisa, teve um dos moradores que ele falou: olha, gente, eu não quero nada na frente da minha casa, não quero banco, não quero balanço, não quero nada. E o pessoal, não sabendo disso, foi inocente e colocou um balanço na árvore. O rapaz foi lá, passou a faca na corda, cortou o balanço e levou para casa. E aí o pessoal do bicicross foi lá, pediu o balanço educadamente de volta para colocar de novo no lugar. E ele, olha, não quero que coloque na frente da minha casa, porque ele estacionava o carro. Ele subia a calçada e utilizava a praça para estacionar o carro na sombra. Então, estava atrapalhando. Mas isso é justamente um despertar que eu acho, porque a gente na faculdade fica muito limitado, eu acho que até na vida profissional, né? De seguir aquele modelo padrão de praça, de pegar uma praça, tem que ter uma academia de terceira idade, tem que ter um parquinho, tem que ter, enfim, uma quadra de futebol. Não necessariamente. Se aqui é um público mais idoso que gosta de caminhar, eu preciso, principalmente, ter caminhos acessíveis. Isso é muito mais importante do que qualquer equipamento que eu vá propor. Então, isso vai fazer com que a gente consiga ter um maior sucesso, né? Nessa parte do master plan, como a Fernanda falou, de projetar o todo. Acho que é trabalho de formiguinha que começa o urbanismo tático para partir para algo maior. É um trabalho de conscientização também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve esse incidente do balanço, a gente também teve outro muito legal, que foi justamente, a gente botou um balanço em outra árvore, em outro ponto da praça, e aí teve um morador que ele, né, gostou da ideia, achou interessante, só que o balanço que a gente colocou era de um material também, né? Por exemplo, um pallet, uma corda, que com o tempo ele começou a se desgastar. Mas aí tanta gente usou, tipo assim, tantas pessoas que passavam pela praça, crianças, até mesmo adultos usaram, que ele foi se desgastando. E aí esse morador que gostou, ele pegou, quando o balanço caiu, né, o balanço quebrou, ele pegou, consertou e botou de novo. Ele fez isso umas 3 vezes. E a gente sempre ficava olhando, tipo assim, caramba, que coisa linda, né? Tipo, uma ação tão pequena, tão singela, mas que tem um significado muito importante, né? Então isso precisa juntar essas informações, trabalhar também, né, com diferentes interesses, que a gente sabe que a comunidade
é muito rica, muito diversa, tem diferentes perspectivas, e aí juntar tudo isso para que seja um espaço múltiplo, né? Um espaço que todos se sintam convidados a usufruir, até porque essa é a essência do espaço público, né? Ele é de todos, então todos têm que se sentir abraçados por ele. Hoje, inclusive, quase 4 anos depois, tem mais balanços infantis na árvore, na mesma árvore que foi colocada, e o morador da frente continua mantendo toda a área sempre limpa, pagando do próprio bolso uma pessoa para fazer toda a limpeza do local. Não esperando, né, e culpando alguém, mas sim fazendo. Isso é muito legal. Muito legal escutar isso, né, gente? Principalmente no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Que a gente está vivendo essa crise sanitária no mundo inteiro. Tem alguns países mais avançados já nisso, mas especificamente aqui no Brasil a gente está vivendo tem uma dificuldade ainda maior, que é essa coisa da democracia mesmo, né? Tão fragilizada assim, e acho que, como vocês colocaram muito bem, a coisa do espaço público é o lugar mais democrático que existe. Então, é incrível essa riqueza, assim, né? Essa troca, e um quer e o outro não quer, e a gente saber lidar com isso, saber fazer a mediação disso, né? Eu acho que é o grande barato da coisa, assim, fantástico. E aproveitando o gancho, assim, eu queria que vocês falassem, assim, da visão de vocês, assim, do futuro, o que esperar do futuro da cidade, como que é a cidade do futuro e como é o futuro da cidade, tipo assim, sabe? Como vocês veem essas relações da gente com os espaços públicos daqui para frente, né? Após esse momento pandêmico, assim, quando a vida volta a esse novo normal que todo mundo fala assim, como que um palpite, o que é que vocês chutam, né? Que possa acontecer, o que deve acontecer e o que vocês gostariam que acontecesse também. Eu vejo muito nesse momento, né, as pessoas justamente buscando voltar mais o contato com a natureza, voltar o contato com esse meio, quem sabe sejam para que a gente consiga ser utilizado para isso, que essas áreas abertas voltem a ter o protagonismo, né, e que merecem, porque é muito importante. Eu acho que as pessoas sentiram na pele agora, né? Porque todo mundo confinado dentro de casa, naquela loucura, naquela angústia, né? De não saber o que vai acontecer. E a gente tá vendo, né? Que agora tá crescendo, por exemplo, a demanda com pessoas querendo planta dentro de casa, como o Thiago falou, querendo ter esse recontato com a natureza, pessoas que estão procurando fazer atividades mais ao ar livre, então procurando parques, praças. Então, eu acho que esse desejo, a gente tem que aproveitar esse boom aí que vai acontecer no pós-pandemia, das pessoas, né, buscarem utilizar mais a sua cidade, um pouco, né, motivadas por esse contexto sanitário da pós-pandemia, né, que a gente ficou mais restrito a procurar espaços ao ar livre, né, então aproveitar isso para trazer essa consciência, né, de, por exemplo, a gente tem muitos espaços incríveis aqui em Natal, mas como é que está a condição deles, né, então buscar, elencar quais espaços a gente pode agir, ir atrás, reivindicar, tentar parcerias para que é o que a Ecopraça faz, né? Que é o que a Ecopraça, apesar de ter esse caráter de evento, né? De ser um momento mais efêmero, ele demonstra o potencial do espaço. Ele demonstra o que é que pode ser feito. Então, eu acredito que cada vez mais as pessoas vão procurar por projetos como a Ecopraça, como o Quintal Urbano, no contexto, né, futuro, porque as pessoas vão ter mais consciência disso, né? Que cada vez mais é importante de cuidar da nossa cidade, do nosso micro-organismo, assim, eu vou entender a cidade como micro-organismo aqui, porque faz parte de um todo, né? A gente cuidando de um espaço pequenininho, isso reverbera no contexto mais global, né? A gente tá vendo isso com a pandemia também. Onde os espaços fechados hoje em dia se tornou cada vez mais um espaço de risco, né? Justamente por conta da pandemia, mas assim, mostrando também que o espaço fechado ele limita a criança, ele limita o adulto, ele limita qualquer pessoa que está dentro dele ao que é o consumo, né? Que são os shoppings. Esse se tornou o novo parque. A gente precisa tentar fazer o caminho inverso, voltar a brincar, voltar a aproveitar mais essas áreas e que eles se tornem espaços saudáveis para uso, né? Sim. Porque tem inúmeros benefícios aí, questão da saúde, né? A gente está discutindo muito sobre questão de saúde mental, sobre cuidar de si mesmo, autoconhecimento, autocuidado. Então,
fazer essa relação com a cidade, né, ocupar novamente esses espaços, vai mostrar para a gente inúmeras estratégias, inúmeros benefícios. Então, eu espero para o futuro que a gente, justamente, tome essa consciência, abrace mais projetos como a Ecopraça, como o Quintal, e reivindique, né, esses espaços. Comece a utilizá-los da melhor forma possível. Acho que depende da gente, né? Sair de casa e começar justamente a utilizar mais. Sair de casa com segurança, com máscara, com álcool em gel. Agora. Vacinado, né? Direito. Vacinados, se Deus quiser, logo mais. É isso, gente, é isso. Vou aproveitar aqui também a deixa e para quem está assistindo a gente, né, eu acho que o apelo, acho que o que a gente deixa aqui dessa conversa é exatamente isso, que todo mundo seja protagonista de fato, assim, que a gente saia das nossas individualidades, assim, que a gente deixe de ser um pouco egoísta, que a gente passe a enxergar, né, a cidade como um todo, assim, as nossas relações com as outras pessoas. Então, eu vejo assim também que a gente está num momento de regeneração mesmo das nossas relações com a gente, com a cidade, com tudo, e que a gente faça a nossa parte, assim. Então, já deixar o convite, né, para a galera seguir a coisa do Ecopraça, potencializar isso, participar ativamente da coisa do Quintal também. E é isso. Queria agradecer demais a participação de vocês aqui nessa prosa, falar que a gente está muito junto e que estamos morrendo de saudade, doido para dar aquele abraço, assim, para que a gente volte a trabalhar o quanto antes presencialmente também, que a gente sente muita falta. Muito obrigado, gente. Gratidão mesmo. Com certeza. A gente que agradece muito a parceria aí, Geraldo, e que dure por muito, né? A gente sabe que tem muito pela frente, muito trabalho bom aí pra gente colaborar. Com certeza. O próximo vai ser já na praça. É, melhor lugar. Não é? Amigo na praça, melhor que dinheiro no bolso. Ó. Show. Muito obrigada pela parceria. Valeu, minha gente. Valeu, vamos que vamos. Valeu. Vamos que vamos. Tchau, tchau.